Você é um soldado especial e foi enviado para uma missão especial, mas descobre que era uma armadilha e agora você quer vingança. E esse é o filme Os Perdedores. E vem comigo que hoje estou enfeitado e fabuloso. O filme começa mostrando alguns soldados jogando cartas no meio da floresta. E vemos que aqui tem o estereótipo de cada soldado, pois tem o negão da canela fina, o mexicano, o careca e o medroso. E eles estão apostando tudo no jogo. E o chefe deles aparece pois estava na hora da missão. E eles estavam na Bolívia, pois eles eram um esquadrão especial e sempre eram enviados em missão de baixa chance de saírem vivos. E eles estavam atrás de um grande chefão da área que estava construindo armas e revendendo. E eles precisavam chegar no local e ligar uma sinalização que o governo mandaria um jato para mandar todos para o céu. E eles não estão entendendo, pois aparentemente era algo muito fácil de se fazer e eles preferiam enfrentar 50 caras armados até o dente. Chegando no local, tudo está calmo e eles já têm tudo sob controle. Mas aí que tudo muda, pois quando eles acionam para a base, percebem que haviam vários bonecos na base. E eles pedem para abortar o ataque para que os bonecos sejam salvos, mas eles não aceitam. Então vemos que é aqui que começa a besteira, pois eles vão descumprir ordens, pois teriam 8 minutos para entrar e tirar os bonecos. Antes de sair, eles escutam uma voz diferente e era um cara chamado Max, que estava dando as ordens, o que não fazia sentido. E aqui começa muita loucuragem, pois eles começam a atacar loucamente e eles conseguem derrubar todos e conseguem pegar os bonecos. Mas uma menina diz que o irmão estava no segundo andar, mas quando o Clay sobe, o chefão estava esperando. E ele tenta dizer que tem pessoas manipulando tudo, mas Clay coloca ele para dormir eternamente. O local é explodido e todos conseguem se salvar por pouco, mas o helicóptero de resgate não conseguiria levar todos de uma vez. Então eles colocam os bonecos, o problema é que passa um jato e destrói tudo, e os bonecos dão uma falecida de leve, e eles percebem que aquilo deveria ser para eles por ter descumprido as ordens. Se passa alguns meses e foi noticiado que eles foram os responsáveis por esses ataques, pois o governo não queria assumir a culpa, e agora todos estão vivendo suas vidas, pois o careca está consertando o carro, o mexicano e o nerd estão fazendo bonecas, e o negão da canela fina está apostando em galinhas saltitantes com Clay. Clay percebe que estava sendo perseguido, e quando estava indo para casa, Hulk diz que não aguentava mais isso e tinha família, mas Clay não queria voltar até achar o culpado, e Clay vai no bar para pensar quando aquela mulher fica observando, e senta do lado dele, e diz que estava a fim de brincar de formas diferenciadas, e como ele já estava há muito tempo sem fazer a brincadeira, ele a leva para seu quarto de hotel. O problema é que ela estava falando com sotaque local, e do nada muda, e olhando pelo lado positivo, ela só estava armada com a arma, e os dois começam uma lutaria sinistra, pois ela tinha uma proposta para ele, e a briga é tão louca que eles colocam fogo no quarto de hotel, mas não dessa forma que vocês estão pensando. E galera, agora imagina de outra forma, ela chega e a voz muda, e fica grossa, e ela está armada, mas não com uma arma, e diz que tem uma proposta. Só acho que alguém sairia despregado. Ela diz que precisava da ajuda deles para encontrar o Max, pois também estava querendo se vingar, e como pagamento os mandaria para casa e limparia a ficha deles, e diz que não seria uma missão fácil. No dia seguinte eles vão para o cemitério e ninguém está acreditando muito no que ela queria, pois na ficha dela várias agências mundiais estavam a procurando, e Hulk diz para eles pensarem melhor, pois sempre quando Clay envolve mulheres, ele consegue ferrar tudo, e quando ela aparece ela diz que não tinha muita coisa, mas sabia como se vingar de Max, pois por enquanto a família deles estava segura, pois eles sumiram, mas se descobrirem que eles estão vivos, será um problema. Max está negociando com alguns cientistas indianos, pois ele queria comprar algumas armas nucleares, mas eles não queriam produzir, pois ele queria usar para colocar ordem no mundo e ganhar muito dinheiro, e acho que vocês já entenderam como. E como exemplo, eles pegam um gordinho e jogam no prédio, e os outros dois deixam o melado escorrer e aceitam a proposta. Os perdedores voltam para casa em caixões, e eles estão andando em câmera lenta, olhando para nós. E eles precisavam de um helicóptero. O problema é que do outro lado do mundo, Max estava testando uma nova arma que conseguia desmaterializar cidades sem fazer estrago, pois ele era ecologicamente correto. E quando sua assistente não segura o guarda-chuva direito, ele a manda segurar para Deus. Os perdedores precisam de equipamentos para a próxima missão, então eles fingem que sofreram um acidente e ficam deitados na estrada. E quando chega a ajuda, eles conseguem desmaiar os soldados e colocam o
rastreador do helicóptero e um míssil feito de cano para parecer que eles foram embora. Eles estão se preparando para a missão e Jake, o nerd, tenta falar com Aisha. E aí ele tenta até dar o papo, mas ela diz que gosta de colocar o pimpolho dela em branquinhos com cara de lerdo. E ele vai embora e eles começam a planejar como seria o próximo ataque. O problema é que o negão da canela fina estava sentindo que tinha alguma coisa de estranho e diz que se ela estiver mentindo, vai deixar ela no chão fedendo. Começa a grande missão, eles estão na cidade tentando disfarçar, mas estavam usando uma Brasília amarela, então acho que já estavam camuflados. E eles conseguem parar alguns carros que estavam protegendo o carro forte que eles estavam atrás. E com um helicóptero e um grande imã conseguem levantar o carro blindadão e meter o pé. E quando conseguem chegar na base, eles precisavam abrir, mas haviam vários soldados lá dentro. E eles precisavam tirar Maxi vivo, então enchem um carro de gasolina e quando abrem, os soldados não podem fazer nada ou dariam uma falecida de leve. Eles percebem que Maxi não estava lá e tinha apenas um HD diferenciado e agora eles não estavam mais acreditando nela. E ela diz que se ele fez isso tudo para proteger aquele HD, com certeza tem algo que possa ser usado contra ele. Mas o negão da canela fina já estava ficando nervoso e briga com Clay. Maxi descobre que pegaram o HD dele no meio da cidade e um agente da CIA que estava trabalhando para ele diz que quem estava fazendo isso eram os soldados do esquadrão especial que faleceu há 4 meses. Clay está pensando em como abrir aquele HD, pois precisavam de uma chave especial que ficava dentro de uma empresa de tecnologia. E Aisha aparece toda se querendo e os dois já partem pro abraço sem perdão nenhum. E o negócio rola a noite toda. E galera, é por isso que esses soldados conseguem ser gado tão facilmente, pois ficam longe de mulheres há tanto tempo que a primeira que aparece já vão atrás. E pra quem serviu sabe do que estou falando, isso que alguns ainda pagam. No dia seguinte iria começar a missão, e o careca diz que só sairiam quando os dois pedissem desculpa. E agora seria o grande momento do lerdão, pois ele precisava entrar no local e fingir ser o cara dos computadores, e ele consegue enganar o chefe da segurança e pega os dados. Mas aparece um conhecido e ao invés de ele pedir ajuda, ele mete a mala na cara do mala e sai correndo. O problema é que ele fica encurralado. E vem a melhor cena do filme, pois ele aponta o dedo para os seguranças e diz que tinha poder telecinético e que conseguiria atirar da ponta dos dedos, e quando ele faz o barulho, os caras levam o tiro, mas quem estava fazendo isso era o mexicano no prédio do outro lado da rua. Eles descobrem que no HD havia mais de 400 milhões de dólares, além de centenas de provas que ligavam a Maxi a vários ataques pelo mundo. E Hulk queria devolver o HD e pedir para voltar para casa, pois ele não estava mais aguentando aquilo. E enquanto isso, Clay estava brincando com Aisha, mas o nerd consegue decodificar o HD e descobre que ela era filha do chefão que faleceu na Bolívia, pois ela estava na lista de pagamento do Maxi se o pai falecesse. O problema é que ela consegue fugir e ainda acerta um tiro no nerd. Então agora eles precisavam escolher o que fazer, pois se seguirem o plano pode dar muito ruim, pois ela poderia explanar, mas eles decidem ir mesmo assim. E tudo estava dando certo até que tudo dá errado, pois vemos que eles foram explanados, mas não pela Aisha, mas sim pelo negão da canela fina, que não estava mais aguentando aquilo. Agora estava dando tudo certo pro Maxi, pois ele tinha um HD, tinha as armas especiais dele e os perdedores dariam uma falecida de leve. Mas Aisha aparece nervosa com um gráfico de fundo verde feito no quintal de casa e salva geral. Mas aqui começa mais uma loucuragem, pois o careca leva um tiro em cada perna e se der ruim ele vai virar o careca da canela única. Mas eles conseguem se salvar. E Maxi consegue ativar a arma e ele queria testar em uma cidade. Mas os perdedores aparecem e começa mais uma loucuragem e o negão da canela fina começa a lutar com Clay e Clay leva uma surra. Mas ele aprende como quebrar as leis da física, gravidade e lógica, pois ele faz uma moto voar e um avião andar. E Hulk dá uma falecida de leve. No final, Clay consegue chegar no Maxi, mas ele estava usando o acionador remoto, e se ele soltasse o botão, daria muito problema. Então, para sobreviver, ele joga no mar e Clay vai atrás e consegue pegar.
O problema é que Max foge e quando eles estão comemorando, Max liga dizendo que um dia os encontraria, mas agora ele estava machucado e no busão dos verdadeiros trabalhadores brasileiros, e aparece os carecas carcaçudos pedindo para ele passar o anel, e acho que vai dar ruim. E o filme termina com um careca muito louco, recuperado da perna, e ele entra no hospital escondido pois seria o parto do seu filho, e sua esposa nem ficou bolada com ele, por ele ter ficado longe há quase 9 meses, e quero ver se a criança nasce loira, de olho azul, aí não ia ter comemoração. Mas é isso pessoal, esse foi o filme Os Perdedores, e sei que todos vocês são vencedores porque conseguem assistir esses filmes até o final, então já deixa o like na humildade e se inscreve aí com o sininho ativado, e me segue nas redes sociais que é só sucesso, e não se esquece que hoje tem live hein bebê, agora eu vou nessa, então fui!